Enfim, a CBF, depois de muita discussão, muita pressão, teve um pouco de bom senso e humanidade e decidiu paralisar o Campeonato Brasileiro. Agora há pouco, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou oficialmente, através de seu site, que as rodadas 7 e 8 do Brasileirão estão suspensas, serão adiadas. Ou seja, nós não teremos jogos do Brasileirão nos próximos 2 finais de semana. O futebol brasileiro retorna somente a partir de junho. Obviamente, esta paralisação é um pedido principalmente por parte das equipes gaúchas, neste momento de tragédia que o Rio Grande do Sul vive, e justamente, falando desportivamente, buscar um pouco ao menos de equilíbrio desportivo em meio a essa situação, mas também conta com o apoio de outros 13 clubes. A CBF informou que está atendendo então o pedido, está paralisando o Campeonato Brasileiro nessas próximas 2 rodadas, adiando o Brasileirão devido a pedidos de 15 clubes. Como eu já havia dito por aqui, 15 dos 20 clubes da Série A eram favoráveis à paralisação, então cabia somente a CBF tomar a decisão. E eu quero falar aqui os 5, para a gente deixar marcado. Os 5 clubes que votaram contra. Os 5 clubes que foram contrários à maioria e não quiseram a paralisação mesmo em meio a isso que a gente está vivendo. Foram eles: Bragantino, Corinthians, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Esses 5 clubes dos 20 da Série A foram os únicos a ficarem contra a paralisação do futebol brasileiro em meio à tragédia que o Rio Grande do Sul está vivendo. Mas enfim, depois de muita pressão, depois de muita discussão, a CBF acabou então, mesmo com certa resistência, acatando a decisão da maioria, acatando a decisão dos 15 clubes que tiveram essa união em prol do Rio Grande do Sul, porque convenhamos, eles não tinham obrigação realmente de ter esta união, poderiam não ligar pelo cenário que está acontecendo por aqui, mas tiveram, então, diante disso, a CBF informou agora há pouco que adiou, que não tem Brasileirão nos próximos 2 finais de semana. O futebol brasileiro retorna somente a partir de junho. Obviamente, não resolve o problema das equipes gaúchas. Pegando casos da Arena e do Beira-Rio, ambos os times não poderão voltar a atuar tão cedo em suas casas, tão cedo em seus estádios, mas pelo menos diminui um pouquinho dessa desigualdade que seria gerada no calendário do futebol, que daqui a pouquinho acabaria acumulando em muitos jogos para as equipes do Rio Grande do Sul, enquanto os outros times teriam certa folga no calendário. Portanto, estas 2 rodadas do Brasileirão estão adiadas. E falando sobre o fato de o Inter não poder jogar tão cedo em casa, hoje o Colorado divulgou fotos oficiais, fotos exclusivas, inéditas, sobre a situação do estádio Beira-Rio devido às enchentes, devido à enchente que atingiu boa parte do Rio Grande do Sul, mas também de maneira muito forte Porto Alegre. Eu trouxe as imagens aqui no canal, tá um vídeo bem curtinho por aqui com todas elas e são realmente muito tristes, são realmente muito lamentáveis. Mas a gente tem que começar a falar do tamanho do prejuízo que o Internacional terá em relação a isso. Isso porque o Victor Grunberg, um dos vices do clube, hoje deu uma entrevista coletiva, digamos assim, após o treinamento do Inter lá no centro de treinamentos, no centro esportivo da PUC. E ele falou sobre previsão de quando o Inter poderá voltar a atuar no estádio Beira-Rio, de quando poderá voltar a atuar no CT Parque Gigante e da parte financeira, quanto o Inter terá de prejuízo nisso tudo. Primeiramente, vamos falar sobre o estádio Beira-Rio. Ele citou que a enchente foi tão grande, a água subiu tanto, que encobriu toda a primeira fileira das arquibancadas do estádio Beira-Rio. Ou seja, foi muito alto. Além disso, o Inter vai ter que fazer um processo de limpeza muito grande, replantar o seu gramado, trocar toda a parte elétrica, enfim, muita coisa, mudar móveis, muita coisa. Diante disso, o vice do Internacional disse que o prazo para realmente, que o Inter trabalha para realmente poder pensar em voltar a atuar no estádio Beira-Rio, ter o estádio em condições, vai de 45 dias até 90 dias. Portanto, o Inter pode ficar até
3 meses sem poder atuar no estádio Beira-Rio. Isso contando que não tenha outra mudança climática, e vamos esperar que não, mas que não tenha novo alagamento. Então o Inter pode ficar até 3 meses sem jogar no estádio Beira-Rio. Além disso, tem o caso do CT Parque Gigante, que foi ainda mais danificado. O Inter ainda não tem real noção do tamanho do estrago por lá. Mas como fica muito perto do Rio, olha, o estrago foi grande, o prejuízo foi muito grande. Para voltar a treinar no CT Parque Gigante, o Inter estima um prazo de 120 dias. Portanto, 4 meses sem poder treinar em seu próprio centro de treinamento. Falando de valores, o Victor Grunberg, vice do Inter, disse o seguinte: que o Inter deve ter um prejuízo na casa dos 35 milhões de reais. Esse prejuízo conta, obviamente, as reformas, os gastos que o Inter terá que ter para reformar, para ajeitar o CT e também o estádio Beira-Rio, mas também os gastos que terá por ter que deslocar a sua delegação muito provavelmente para outro estado, tanto para treinar quanto para jogar. Então o prejuízo dessa enchente para o Inter é estimado neste momento, lembrando, ainda não tem o valor fechado, o Inter ainda não tem real noção, mas é estimado em 35 milhões de reais. É um valor altíssimo. Cabe ressaltar também uma informação muito importante, que Andrade Gutierrez tem certa parte do estádio Beira-Rio, certos setores do estádio Beira-Rio. Então, pouco mais de 30% deste prejuízo, não estou falando destes 35 milhões de reais, mas pouco mais de 30% do valor que será gasto para reformar o estádio Beira-Rio será gasto pela Andrade Gutierrez. Então, o Inter terá este prejuízo muito provavelmente na casa dos 35 milhões de reais, e tem mais a parte também da Andrade Gutierrez. Enfim, uma tragédia enorme, a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, que infelizmente também atingiu a parte desportiva, atingiu os estádios tanto do Inter quanto do Grêmio. E falando sobre treinar em outro lugar, ontem eu trouxe informação por aqui de que o Inter tem priorizado buscar alguma solução aqui no Rio Grande do Sul, justamente para não passar um recado errado para sua torcida de estar virando as costas em meio a uma tragédia. Mas que não descartava ter que ir para fora por causa de logística. Bom, agora há pouco o site Revista Colorada informou que os jogadores do Internacional já foram informados de que irão treinar em Itu. Portanto, o Inter deve sair do Rio Grande do Sul. E mais, ainda conforme o site Revista Colorada, que é especializado no dia a dia do Inter, o Inter negocia neste momento também para jogar no Couto Pereira. Portanto, mandar suas partidas no Paraná, um lugar, um reduto onde tem muitos colorados, é importante destacar, enquanto não pode voltar a atuar no estádio Beira-Rio. Mas lembrando, isso são informações do site Revista Colorada, nós ainda não temos nada oficial por parte do clube. Quando tiver esse anúncio oficial, com certeza eu trago aqui pra ti. E antes da gente encerrar esse nosso papo por aqui, eu quero tua opinião. O que tu achou da decisão da CBF? O que tu achou destes 15 clubes que se juntaram pedindo essa paralisação? E dos 5 que não quiseram? E mais, tu acha que o Inter acerta realmente, se confirmar, ir treinar em Itu e jogar no Couto Pereira? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu é colorado, ainda não é inscrito no canal, tá conhecendo agora, me dá essa mão, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!